Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do vlog Missões na Real. E hoje falando um pouquinho sobre religiões e religião no Oriente Médio. E para isso a gente preparou uma pequena animação para dar um norte para a nossa conversa. Assiste aí. O Oriente Médio é conhecido por suas práticas religiosas e por ser a fonte de algumas das religiões com o maior número de adeptos ao redor do mundo. Entre elas estão o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que se assemelham por suas características monoteístas, mas também por estarem na raiz do clima de instabilidade social que paira naquela região. Vamos então ao judaísmo, a mais antiga das três, que tem as suas práticas e história voltada aos que são nascidos em Israel e descendência de Abraão. Depois vem o cristianismo, considerado uma ramificação do judaísmo, mas que tem os seus mais antigos registros no primeiro século, mas que se torna o mais forte e difundido a partir do século III, tendo a sua mensagem espalhada por quase toda a extensão do Oriente Médio. E agora o islamismo, uma das religiões do mundo com mais vasta potência política e econômica, tendo como a sua principal referência de pessoa o profeta Maomé, um mercador que disse ter tido uma revelação dada pelo anjo Gabriel, e que mais tarde fora compilada no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão. Maomé é apresentado pelo Islã não apenas como um líder religioso, mas também político. Embora seja uma única religião, ela se divide em segmentos. E esses segmentos surgem principalmente após a morte do profeta Maomé em 632 d.C. As duas principais frentes ideológicas que se originaram de tal divisão são as sunitas, que têm em seus seguidores a crença que o verdadeiro sucessor do profeta Maomé seria seu companheiro e sogro Abu Bakr, e os xiitas, que defendem a sucessão por meio da linhagem, representada na figura do primo e genro Ali. Essa divisão iria perpetuar por séculos, e até hoje, já que a interpretação de ambos eram bem distintas. Enquanto os xiitas defendem a interpretação original do Alcorão, os sunitas aderiram como principal diretriz o livro Sunna, onde estão registrados os grandes feitos do profeta Maomé, sendo também mais radicais e exclusivistas do que a primeira. Atualmente, o islamismo é a religião predominante no Oriente Médio, fazendo com que os conflitos sejam cada vez maiores e mais violentos, em detrimento do conjunto de valores que guardam. Jesus, eu canto. E aí, além dessas três religiões que têm mais evidências, e eu diria não somente no Oriente Médio, mas no mundo, mas são três religiões provenientes ali da região do Oriente Médio, porém, existe muito mais religiões ali dentro. Existe, na verdade, algumas variações dessas mesmas religiões. No judaísmo você vai ter o Cabala, você vai ter algumas outras, desde o ortodoxo até os mais renovados, por assim dizer. No cristianismo você vai ter os coptas, você vai ter os católicos, os evangélicos, os católicos ortodoxos e outras mais. E também no islamismo, da mesma forma, além dessas duas divisões já citadas e faladas, os xiitas e os sunitas, a gente ainda tem algumas outras variações. Mas por que é importante falar isso? Por que é importante perceber isso? Uma das coisas que eu acho que a gente precisa entender quando se fala em religiões em Oriente Médio, primeiro, você não pode colocar tudo em uma caixinha só. Eu acho que é um dos nossos principais erros é quando a gente tenta simplesmente encaixotar. Não, o Oriente Médio é tudo muçulmano, o Oriente Médio é tudo isso ou aquilo. Não, não é. Pessoal, é uma coisa que eu tive que aprender e que é muito perceptível quando você vai lá, é o seguinte: o Oriente Médio, na sua grande maioria, sim, tem suas exceções, mas na sua grande maioria, eles não têm uma visão geopolítica. Como assim? Exemplo, a partir do momento que eu nasci no Brasil, eu sou considerado brasileiro, porque eu nasci nessa geografia política Brasil, nos limites geopolíticos brasileiros. Já a nação do Oriente Médio, o exemplo mesmo, o Afeganistão, nós ali temos mais de 23 tribos diferentes. E eles não pensam, nasci no Afeganistão, sou afegão, então ali é a minha nação. Não é bem assim a forma que eles pensam. Na verdade, eles pensam de maneira tribal. Eu faço parte de determinada tribo. Eu faço parte de determinado povo. Este povo está
ali no Afeganistão, ali no Líbano, ali no Iraque, ali no Irã e por aí vai. A perspectiva deles são tribais, é povo, é específico. E por que é importante dizer isso? Porque cada variação de povo, de tribo, você vai ter variações de língua, você vai ter variações de costumes, de cultura, de perspectiva, a forma que eles veem o mundo são diferentes. E no momento que a gente tenta generalizar, seja de forma geopolítica ou seja de forma religiosa, a gente comete um erro gravíssimo, porque a gente não vai entender o povo, não vai entender a cultura, não vai entender a perspectiva e não vai entender nem a maneira que eles enxergam Deus ou a realidade do divino. Isso é uma agressão cultural, isso é uma agressão na comunicação cultural. E se você quer trabalhar, se você quer perceber, você precisa entender as peculiaridades, as características de cada povo, de cada tribo. Exemplo, os drusos. Nós fomos em uma cidade que é praticamente uma cidade druso dentro do Líbano. É uma cidade onde os drusos ali estão. Na sua grande maioria, todos ali professam a fé drusa. E eles creem da mesma forma. Vamos dar uma olhadinha? Então, amigos, nós estamos aqui nas montanhas da região de Chouf, no Líbano. É uma das partes mais bonitas que nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui no Líbano. E essa é uma região que tem muita história. Uma das coisas principais sobre essa região é que é uma região onde está reunida algumas religiões, né? Algumas representações de algumas religiões. Então tem a representação aqui do cristianismo, do islamismo, né, e também os drusos. Os drusos, no caso, é um sincretismo entre os muçulmanos e o cristianismo. E eles pendem muito para esse lado espiritual da coisa, né, assim. E por causa disso, estão aqui na época da Guerra Civil, foi um campo mesmo de batalha, né, e teve muito derramamento de sangue nessa região. Aqui era onde era ditado todo o resultado da Guerra Civil. Quem estava ganhando, quem deixava de ganhar. Enfim, bom, vamos continuar nossa jornada aqui por esse país maravilhoso aí. E Deus abençoe você. Pois então, quando você entende essas características, o seu olhar se torna diferente. Quando você chega em uma nação dessa e você percebe que você não deve generalizar, você começa a ver as particularidades, as curiosidades. E além dessa coisa tribo, dessa coisa religião e tribo específica, você vai entender também que são pessoas. Pessoas com emoções, com características diferentes umas das outras. Então, mais uma dica missionária, não generalize. Identifique e valorize o indivíduo. Perceba sim o indivíduo no meio social que ele vive. E esse meio social, principalmente ali no Oriente Médio, são meios sociais bem fragmentados. Existem várias religiões, existem as suas variações. E as suas variações passam pelas tribos, passam pelos costumes, pelas tradições, que são diferentes de povo para povo, de bairro para bairro. Como já foi dito, lá no Líbano, por exemplo, cada bairro é um bairro específico. São bairros de católicos, são bairros de muçulmanos, xiitas, muçulmanos sunitas, são bairros específicos, são umas cidades específicas e a gente precisa aprender de forma específica, para que a gente chegue o dia de poder comemorar lá no céu e falar, olha, Senhor, cada povo, língua, tribo e nação tem um representante. É dessa forma que a Bíblia diz? É porque a Bíblia valoriza cada povo, cada pessoa de forma entendendo a diversidade, mas valorizando o específico e entendendo o povo em seu local específico. Então, quando for falar em religião, não generaliza. Quando for falar em Oriente Médio, não generaliza. Sim, tem características gerais? Tem, mas tem características bem fortes, pessoais e significantes. E é dessa forma que a gente vai trabalhar a partir de agora, tentando entender características específicas. Beleza? Vamos esperar até o próximo episódio para a gente falar um pouquinho mais e destrinchar um pouquinho mais. Beleza? Um grande abraço. Lembra de curtir a nossa página, lembra de se inscrever no nosso canal e dessa forma ajudar e compartilha com quem você conhece, para que a gente possa valorizar um pouquinho mais o ambiente de missões.
Até mais, galera!